Já há muitos anos que a Organização Mundial de Saúde define a saúde não apenas como a ausência de doenças, mas como um completo bem-estar físico, emocional, social, sexual. Claro que esta definição é uma definição que levanta também algumas questões, porque esta noção do bem-estar completo se calhar é um pouco utópica, mas a verdade é que faz sentido olhar para a saúde desta forma abrangente e provavelmente de todos estes pilares eu destacaria a saúde mental e o bem-estar emocional, mais até do que a própria saúde mental, porque eles estão interligados, o bem-estar emocional como a grande alavanca para este bem-estar global de todas as pessoas, sejam os alunos, sejam os professores, e vamos tentar um pouco tocar nestes dois pontos. A noção do bem-estar emocional implica um conceito que muitas vezes os pais hoje em dia não estão tão alerta, e isto acho que acaba por contagiar um pouco também os professores, até pela própria pressão direta e indireta dos pais, seja através deles próprios, seja através dos alunos e da sociedade como um todo, e que tem a ver com a validação das emoções. Isto é extremamente importante porque atualmente há um pouco a tendência para tentar estar sempre a evitar que as crianças passem por emoções com uma conotação um pouco mais negativa, ou seja, que não é tão simpática do ponto de vista do bem-estar, e isto é errado, porque todas as emoções são válidas. Este conceito é fundamental e as crianças têm de perceber isto. Todas as emoções são válidas, sejam aquelas que nos provocam bem-estar, sejam aquelas que nos diminuem um pouco também o bem-estar. O que não é válido são os comportamentos todos. Ou seja, nós devemos incutir às crianças que é lícito, é lógico e é bom sentir todas as emoções. O que fazem com elas é que é uma escolha, ou seja, os comportamentos é que têm de ser adequados às próprias emoções e ao contexto onde estão inseridos. Um exemplo prático, se eu tiver uma criança que tem uma nota baixa para as suas expectativas, é perfeitamente normal, é legítimo e eu diria até saudável que ela fique triste com essa nota. Pode até passar um pouco pela emoção da raiva, ficar zangada, e é importante que eles aprendam a distinguir a tristeza da raiva, porque são emoções completamente diferentes, se bem que se tocam em alguns pontos, mas como eu estava a dizer, é perfeitamente normal que a criança se sinta mais triste, pode até sentir-se um pouco com raiva, mas não pode, por exemplo, rasgar o teste, não pode, por exemplo, atirar algum objeto pelo ar, porque esse comportamento não é válido. Portanto, a emoção é válida, o comportamento não. Claro que quando nós lidamos com estas emoções com um cariz um pouco mais negativo, o que é importante é ir percebendo de que forma é que podemos escolher os nossos comportamentos para se adequarem a estas emoções, mas também às normas sociais do contexto onde nós estamos inseridos. E este caminho é um caminho que tem de ser percorrido por todas as crianças, por todos os adolescentes e eu diria até por todos os adultos para podermos ser competentes e adequados na nossa vida. As avaliações são sempre um momento de stress, são um momento de stress para os alunos, são um momento de stress para os professores, são um momento de stress para os diretores das escolas e dos agrupamentos, porque, no fundo, sempre que há uma avaliação, todos os elementos desta cadeia se vão sentir avaliados também. E, obviamente, que isto tem um lado perverso, é profundamente errado utilizar avaliações dos alunos para avaliar os professores e as escolas. Os contextos são extremamente importantes e, na verdade, avaliações que sejam transversais a todos os contextos, sem terem atenção a estas particularidades, acabam por ser injustas e deveriam ser levadas em atenção. Mas, relativamente às avaliações para os alunos, claro que são um momento de stress. E depois devemos pesar um pouco se o stress
é adequada àquele nível de desenvolvimento, acima de tudo àquele nível de maturidade. E por isso é que isto tem de ser pensado e repensado. As avaliações ao longo do ano são lógicas, faz sentido que sirvam como um impulso para os alunos se motivarem e é importante ir aferindo sempre ao longo do ano se este objetivo está a ser cumprido ou, pelo contrário, se as avaliações estão a ser mais um momento de stress que prejudica o tal bem-estar dos alunos e cabe ao professor individualmente ir ajustando a relação do aluno com a avaliação para poder ir ao encontro deste objetivo final, mas as avaliações fazem parte. Para além de servirem para aferir o próprio trajeto do aluno, e nós sabemos que isso é algo que é importante do ponto de vista da aprendizagem, servem também para os alunos se irem preparando na sua gestão emocional da ansiedade. E a ansiedade é uma emoção muito particular nos adolescentes. Nós temos muitos adolescentes com perturbações de ansiedade, com crises pontuais ou recorrentes também de ansiedade, mas a ansiedade acaba por ser protetora, porque nos serve para otimizar a função cerebral, a função cardíaca, a função respiratória. Se não for encarada desta forma, pode ter um lado prejudicial e é isso que acontece muitas vezes nos adolescentes. Daí ser importante treinar a gestão da ansiedade de uma forma progressiva, com uma intensidade crescente, para que os nossos adolescentes vão lidando com esta emoção com toda a naturalidade, tal como lidam, por exemplo, com a felicidade, e essa é sempre muito mais fácil de lidar. Ainda relativamente às avaliações, o que nós observamos, muitas vezes, é uma tentativa ou até uma concretização de uma influência direta dos pais junto dos professores, porque valorizam ou hipervalorizam as notas dos filhos, porque estão constantemente a tentar salvar os filhos das tais emoções com um cariz menos simpático do ponto de vista de interiorização da experiência, e os pais, nessa tentativa de estar constantemente a salvar os filhos, acabam por ir interferir onde não devem, nomeadamente no vosso papel, no papel dos professores. Eu sei que isto pode ficar bem dizer isto porque estou a falar para professores, mas a verdade é que a figura central da autoridade nas escolas tem de ser os professores e isto tem de ser aceito por toda a gente. São, como se costuma dizer, as regras do jogo. Eu, se quiser ir jogar futebol, não vou jogar com as mãos, para isso vou jogar handebol ou basquete, e isto tem de ser claro para toda a gente. Claro que poderá haver situações muito pontuais onde os pais podem e devem ter uma participação mais direta, mas, nomeadamente em relação às notas, às avaliações, esta é uma decisão que cabe aos professores e que nós devemos, inclusivamente, ter quase que um empowerment dos professores para assumir esta dianteira sem problema nenhum e tentar ajustar o mais possível, de uma forma individual a cada aluno, a adequação dos momentos de avaliação, a adequação da quantificação do seu trajeto de aprendizagem. Porque aquilo que nós sabemos é que quanto mais direta for a participação dos pais no ambiente escolar, mais difícil será, provavelmente, até a relação dos professores com alguns pais. Isto pode-se traduzir na relação dos professores com os alunos e, acima de tudo, que era onde eu queria chegar, na relação dos professores com o seu próprio bem-estar emocional. E quando começamos por falar de um bem-estar global e assumimos que o bem-estar emocional é um dos grandes pilares, a verdade é que este bem-estar emocional não pode estar só do lado dos alunos, tem de estar também do lado dos professores, porque só se todos estiverem bem do ponto de vista emocional, bem consigo próprios e com os outros, porque no fundo é isto que traduz o bem-estar emocional, só se todos os elementos da relação estiverem bem, é que nós vamos ter uma relação otimizada. E essa deve também ser uma preocupação das escolas e da sociedade como um todo. Posto isto, o que é que eu deixaria aqui como um conselho extremamente importante? Deixaria ou colocaria provavelmente no centro desta relação os alunos, não tendo um valor superior, obviamente que não, e isto, aliás, é um dos
conceitos que a parentalidade mais, as teorias da parentalidade mais recentes nos trouxeram, é que numa relação devemos ter todos igual valor, mas os papéis são diferentes e, portanto, eu colocaria no centro desta relação e no topo os alunos e colocaria na base os pais e os professores. Os pais e os professores porque são o verdadeiro sustento deste bem-estar dos alunos e nós nunca conseguimos promovê-lo se não tivermos uma boa base. Os professores porque, no fundo, têm de estar bem e têm de fomentar este bem-estar dos alunos, e os pais porque devem estar também a sustentar a base da pirâmide e aqui encontrar um equilíbrio que nem sempre é fácil. Por um lado, o não se demitirem das funções, entregando aos professores o papel dos dois, e isto é errado. Por outro lado, também o não usurparem as funções dos professores, porque senão vão os pais assumir a dupla função, e isto é errado também. Portanto, resumiria desta forma, 2 pilares de sustentação, que são os pais e os professores, que têm de trabalhar em conjunto, respeitando-se mutuamente e numa relação em que cada um assume o seu papel, que é diferente. O papel dos pais e dos professores é um papel diferente, eu diria até necessariamente diferente, e estes 2 pilares a sustentar os alunos, porque só assim, desta forma triangular e com esta organização, é que me parece que faz sentido organizarmos todo o sistema escolar e, acima de tudo, o sistema de aprendizagem individual do aluno. Os trabalhos de casa, devo confessar e fazer já aqui um disclaimer, são um ódio de estimação que eu tenho, particularmente no primeiro ciclo. Sei que a partir do segundo ciclo as coisas são um pouquinho diferentes, mas a verdade é que os estudos demonstram cada vez mais que o benefício da repetição e dos trabalhos de casa, da forma que são feitos na generalidade das situações, o benefício é muito, muito, muito reduzido. A existir é pouco. E por isso mesmo nós devemos repensar as estratégias e perceber de que forma é que nós podemos encontrar outras opções que sejam verdadeiramente benéficas para a aprendizagem, sem serem disruptivas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social e do ponto de vista familiar para os alunos. Porque a questão é mesmo essa, é encontrar um equilíbrio. Se eu não tenho grandes vantagens do ponto de vista pedagógico, mas vou ter muitas desvantagens do ponto de vista pessoal, vou estar claramente a desequilibrar a balança do bem-estar e, pegando em tudo o que já falamos para trás, a verdade é que se nós desequilibrarmos o bem-estar, vamos comprometer tudo o resto. Por isso, acho que os trabalhos de casa devem ser repensados, as horas que os alunos passam nas escolas são muito longas, é muito tempo em atividades letivas, alguns deles ainda vão para explicações e para centros de estudo e, portanto, estar a adicionar trabalhos sem uma clara vantagem deve ser algo a pensar até do ponto de vista social. Mas enquanto não for pensado do ponto de vista social, o meu desafio é para pensar enquanto professor, a título individual, e perceber quais serão as melhores estratégias. Hoje em dia nós sabemos que cada vez mais os nossos adolescentes têm menos tempo para eles. A verdade é que também sei que há muita gente que diz que tem menos tempo, mas passam muito tempo nos ecrãs. Eu aceito e assino por baixo. É verdade que é assim. O que nós temos de perceber é que todos nós, sejam bebés, crianças, adolescentes ou adultos, todos nós agimos pelo prazer. E todos nós precisamos de fazer atividades que nos deem prazer. É isso que nos motiva. E, portanto, se os ecrãs são algo que os adolescentes gostam porque lhes dá prazer, vamos permitir, com limites, e cada vez se fala mais disto, com limites, com regras, tentando promover uma boa utilização, algo de que eles gostam mesmo. Mas não vamos encher todo o tempo com outras atividades que eles não gostam. E daí também gostava de trazer aqui para cima da mesa a questão das atividades extracurriculares, que são extremamente importantes. Eu sei que há alunos que têm agendas sobrecarregadíssimas e quase parece que não têm tempo para eles. Aí, obviamente, será uma gestão familiar dos adolescentes, dos pais, mas se for algo que lhes dá prazer, se for algo que eles fazem por vontade própria, se for algo que eles usam para se sentirem bem, para socializarem com outros amigos,
isto pode ser um elemento âncora muito importante para promover o seu bem-estar. Não podem nunca ser um motivo de obrigação ou algo que eles fazem só porque os pais querem que eles sejam exímios em alguma atividade extracurricular. Isso é errado, até porque a especialização precoce, sabe-se hoje em dia, que é um dos principais fatores para abandono destas atividades e, portanto, nós devemos garantir que as atividades extracurriculares sejam uma fonte de prazer e sejam algo que promove o bem-estar dos alunos. Sendo assim, é muito mais útil estar a praticar um desporto, estar numa atividade musical, do que estar a fazer trabalhos de casa. Eu peço desculpa, tenho de dizer isto, porque a verdade é esta. Claro que temos de encontrar um equilíbrio e neste equilíbrio eu vou colocar um terceiro ponto em cima da mesa, que é os adolescentes, tal como as crianças, têm de ter tempo para não fazer nada. E o não fazer nada implica estarem sem nada programado e serem eles a gerir o tempo deles para fazerem aquilo que lhes dá prazer, obviamente. E por isso, neste círculo fechado entre atividades escolares, trabalhos de casa, que se calhar podíamos suprimi-los ou reduzi-los um pouco, atividades extracurriculares e tempo para não fazer nada, nós temos de ajudar as famílias também a poder situar-se da melhor forma possível. Neste não fazer nada, eu também gostava de trazer aqui um conceito que nós associamos muito a crianças pequenas, que é o brincar. Claro que o brincar de um adolescente já não é, na maior parte das vezes, o estar sentado no chão a brincar com bonecos ou a montar legos. Se bem que alguns ainda gostam, eu ainda gosto e sou adulto, mas será um brincar diferente, mas não deixa de ser um brincar indispensável para o seu bem-estar. Todos nós temos de ter estes momentos de ócio e o brincar dos adolescentes é um brincar importante que deve ou que necessita obrigatoriamente do bem mais precioso que todos nós temos, que é o tempo. E esse tempo tem de fazer parte das rotinas diárias dos nossos adolescentes. Relativamente ao conceito de brincar, eu gostava também de lançar aqui um desafio, que é, por que não pegar neste conceito de brincar e trazê-lo para a sala de aula? Não vamos fazer da sala de aula um recreio, não é nada disso, até porque, como eu disse há pouco, o brincar dos adolescentes não é um brincar igual ao das crianças pequenas, mas há aqui um dado que eu acho que nós não podemos esquecer nunca e que tem a ver com o movimento. Quanto mais nós nos movimentamos, mais as nossas zonas cerebrais de atenção estão ativas. Isto é fácil. Se nós estivermos a ouvir alguém que nos está a entediar, a nossa primeira reação para não adormecer é mexermos na cadeira, é mexermos um pouco, porque ao estimularmos o movimento, vamos ativar as zonas de atenção também. Aquilo que não é permitido aos alunos, na maior parte das vezes, é mexer-se. E isto é um pouco contra a natura quando nós falamos em processos de aprendizagem. E, portanto, o desafio é este, ainda por cima, relativamente à área de ciências, é encontrar estratégias dentro da sala de aula e, acima de tudo, fora da sala de aula, para complementar os processos de aprendizagem, as aulas no exterior, as aulas em movimento. Tudo isto é extremamente importante. Sei que sai um pouco da zona de conforto da maior parte dos professores, mas acredito que, e os estudos demonstram isto, é provavelmente uma das estratégias pedagógicas que tem melhores resultados se nós formos ao encontro desta que é uma necessidade básica e crucial de todas as pessoas, particularmente de crianças e adolescentes. Tragam movimento, tragam descoberta, tragam interação uns com os outros, tragam interação com o meio ambiente para o processo de aprendizagem, porque os resultados vão ser muito melhores. E a propósito disto, gostava de trazer também um segundo ódio de estimação que eu tenho, que tem a ver com a tendência atual de digitalizar cada vez mais o ensino, do ponto de vista pedagógico, e os estudos também estão a ser cada vez mais claros. O processo de digitalização do ensino, que foi um processo que nos últimos anos foi crescendo muito em alguns países, já se percebeu que, do ponto de vista da aprendizagem, não é de todo o mais vantajoso e, por isso mesmo, temos de ser corajosos. Não vamos atrás de modas. Já temos países que adotaram essa moda e que já estão a abandoná-la e, portanto, não faz sentido nós, vendo o que se passa nos países que foram um pouco mais pioneiros do que nós e vendo que os resultados não foram tão bons comparando com as expectativas, não faz sentido que nós continuemos a fazer um trajeto que já sabemos que daqui a uns anos vai ser de inflexão e de retroceder nesse processo. Portanto, vamos continuar com livros em papel,
isto é fácil, até pegando na questão do movimento. Eu, cada vez que folheio um livro, estou a fazer movimento. Estou a estimular zonas cerebrais que não estimulo se estiver quieto só com um dedo no ecrã. Portanto, a coragem de regressar um pouco ao passado, com mais movimento, com mais aulas no exterior, com menos digitalização, é importante, porque enquanto não tiver uma estratégia tão boa como essa, não devemos mudar só por uma questão de experimentação, que é um pouco aquilo que eu sinto que estamos a fazer com os nossos jovens hoje em dia. Só devemos mudar quando temos certeza de que se muda para melhor. E claramente o caminho da digitalização não é para melhor e é bastante pior. O bullying é um tema chavão hoje em dia. Gostava só de esclarecer que zangas entre alunos não são sinónimo de bullying. Por isso é que há sempre alguém que diz: no meu tempo também havia pessoas que não se davam tão bem, ou alunos que não se davam tão bem, e nunca se falou de bullying. Temos de perceber que nem vamos normalizar o que se passava antes, mas também não devemos chamar bullying apenas a conflitos que, logicamente, vão existir em qualquer relação. Para nós chamarmos bullying, precisamos de dois pressupostos importantes, que é, por um lado, haver uma desigualdade de forças, ou seja, por exemplo, um aluno do 7º ano que está numa relação conflituosa com um aluno do 5º ano, por exemplo, em que claramente, até do ponto de vista físico, há um desequilíbrio de forças grande. E o segundo pressuposto tem a ver com continuidade. Não é uma zanga porque se pegaram na cantina que se chama bullying, não. Para chamarmos bullying tem que ser um processo contínuo em que há um maltrato permanente ou frequente de alguém que tem uma desigualdade de forças. E é disto que estamos a falar. Claro que há uns anos atrás o bullying era um fenómeno quase exclusivamente das escolas, porque depois das escolas os alunos juntavam-se nos grupos de amigos e, portanto, acabava por haver muito menos este fenómeno. Este bullying era um bullying que, do ponto de vista emocional, tinha um impacto diferente porque tinha um fim, e os alunos sabiam que chegavam ao fim do tempo letivo e nunca mais estavam com aquela pessoa. Hoje em dia, com as redes sociais, já não é exatamente assim, por isso é que este fenómeno do bullying tem muito mais impacto atualmente do que tinha há uns anos atrás. De qualquer forma, e em idades precoces, na maior parte das vezes, o bullying começa em relações, em ambiente escolar, e por isso mesmo eu acho que é importante não esquecer aquilo que eu também já disse, que é, na escola, a autoridade são os professores e é o pessoal não docente das escolas, e por isso mesmo, bullying que aconteça nas escolas deve ser um fenómeno assumido pelas próprias escolas. Da minha experiência profissional, eu tenho uma consultação de adolescentes, a verdade é que quando temos casos de bullying em que a escola assume o problema e intervém diretamente com os alunos, e maioritariamente com os alunos, intervir com os pais será sempre um segundo recurso, o intervir com os alunos, na maior parte das vezes, salvo situações pontuais, as situações correm muito bem. Quando as escolas têm alguma dificuldade ou alguma inoperância, ou não querem estar a ter um papel muito direto na resolução destes conflitos, a verdade é que as situações de bullying muitas vezes se perpetuam. E por isso eu sei que é difícil, é um desafio, mas situações de bullying que aconteçam em escola, quem deve resolver ou quem deve tomar a dianteira da tentativa de resolução do processo são as escolas, porque é a partir daí depois que se vai generalizar. E se nós, muitas vezes, dizemos que os pais se metem demasiado nos assuntos escolares, e é verdade, não podemos também querer que numa situação que aconteça na escola, passar os problemas sempre para os pais. E, portanto, situação de bullying que aconteça na escola, na minha opinião, salvo casos muito pontuais, a escola deve tomar as rédeas e deve tentar ser parte ativa, integrante e a parte preponderante na resolução do problema. Por fim, vamos buscar, provavelmente, um elemento fulcral nesta relação que tem a ver com o bem-estar dos professores, tem a ver com o seu bem-estar. Sei que há muitos clichês que eu poderia dizer aqui, mas a verdade é que o principal conselho que eu posso dar é para tentar estar bem consigo próprio e com as pessoas que o rodeiam no seu dia-a-dia, com as pessoas que fazem parte do seu núcleo mais apertado do ponto de vista familiar ou do ponto de vista de amigos, do ponto de vista social. E alguns conselhos importantes são respeitar
o seu tempo. Aquilo que nós falamos para os alunos têm tempo para não fazer nada, os professores também têm de ter tempo para não fazer nada, respeitar horários de trabalho. Todos nós sabemos que hoje em dia o telemóvel é extremamente intrusivo no nosso dia-a-dia, que os e-mails são extremamente intrusivos no nosso dia-a-dia. Nós estamos constantemente conectados ao trabalho, mesmo fora do horário de trabalho, e por isso, cada vez mais, a tendência é esta, e eu revejo-me nela, que é, fora do horário de trabalho, as pessoas devem estar desligadas dessa obrigatoriedade, porque senão, a certa altura, o nosso tempo livre nunca é verdadeiramente livre, porque tem algumas amarras. Portanto, fomentar o seu tempo livre, não esquecer também algo que falamos para os alunos e que vamos buscar para os professores também, que é agir por prazer. Guarde tempo para fazer as coisas que lhe dão mais prazer, genuinamente mais prazer, e portanto isto é fundamental. Se valoriza ir ao cinema, se valoriza desporto, se valoriza música, encontre no seu dia-a-dia tempo para isso tudo, e depois tente, do ponto de vista profissional, encontrar esta parte mais relacional com os alunos. Eu sei que as burocracias a que os professores estão sujeitos hoje em dia são gigantescas, é algo que é difícil de mudar, porque é um sistema que está montado desta forma. Sei que a questão das avaliações é muitas vezes usada como arma de arremesso contra os professores, com os rankings escolares, e isto é tudo um disparate, mas no fundo a maior parte do dia-a-dia é passada com os alunos, é passada a fazer aquilo que provavelmente levou a que escolhesse o curso de professor, que é dar aulas, é interagir com os alunos, e temos de voltar a encontrar aí a grande motivação para depois podermos gerir o nosso dia-a-dia. Portanto, este equilíbrio entre pessoal e profissional, sei que acaba por ser também ele próprio um clichê, mas é fundamental para que nós todos possamos estar bem connosco e com os outros, e no fundo é saúde mental.